Dia, bom dia, bom dia, mulheres graciosas, bom dia, mulheres. Hoje mais um capítulo da nossa série Mulheres Graciosas. Seja bem-vinda, para você que está vendo ao vivo, para você que vai ver gravado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que a luz de Jesus possa brilhar na sua vida nesta manhã. Bom dia, Cipriana, seja bem-vinda à nossa sala. Aqui é a nossa série Mulheres Graciosas, onde nós estamos todas as quintas-feiras aprendendo um pouco com as mulheres da Bíblia. Seja bem-vinda. Por ser uma série, eu convido você, convido a todas a maratonarem conosco. Tome o seu lugar nessa sala, se assente, porque nesta manhã o Senhor vai falar conosco. O Senhor sempre fala conosco, não é? E hoje a mulher que vai nos ensinar muito é a mulher de Ló. Uma mulher que pagou um alto preço pela sua desobediência. Quem aqui é desobediente? Quem aqui não viu? Nunca viu, né, as consequências da desobediência. Seja bem-vinda. A mulher de Ló tem muito para nos ensinar nesta manhã. Com certeza, ela é uma mulher sem nome. Mais uma das mulheres sem nome que a Bíblia traz para nós, não é? E isso eu sempre gosto de falar. Na Bíblia tem muitas mulheres sem nomes. Mas todas elas, gente, só pelo fato de estarem na Bíblia, tem algo a nos ensinar. Então sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindas. E o que Deus quer de nós nesta manhã é falar conosco. E Ele vai usar outra mulher para poder falar com a gente. E eu te peço nesta manhã, transborde na vida de outras mulheres. Mande agora aviãozinho, mande para as mulheres mensagem, fale que nós estamos ao vivo na nossa sala, que nós temos muito para aprender. Pegue o seu caderno se você gosta de anotar, pegue a sua Bíblia, porque você vai ter muito para poder aprender hoje. Estudar essas mulheres tem sido maravilhoso para mim, mas trazer para vocês estas mulheres é ainda mais maravilhoso, porque é uma forma de transbordar todo esse aprendizado. É uma forma de transbordar o amor de Deus. É uma forma de mostrar os exemplos que naquela época, né, que as histórias são relatadas na Bíblia. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda à nossa sala. Hoje nós estamos maratonando mais um capítulo. A mulher de Ló. Uma mulher que pagou um alto preço pela sua desobediência. E eu estava trazendo, né, para todas nós uma observação importante. A Bíblia nos traz tantos relatos, tantas mulheres em destaque, mas traz para nós também as mulheres sem nomes. E é muito importante a gente se atentar a isso, porque na nossa vida nós temos tantas pessoas que perante a sociedade, perante o mundo, né, perante aquilo que é moderno e que tem valor, né, não tem o seu nome destacado, mas não é por isso que não tem coisas a nos ensinar. Então, o nosso grande objetivo aqui é aprender com as mulheres da Bíblia, independente da sua importância, do seu destaque. Se elas estão na Bíblia, é porque elas têm algo a nos ensinar. E tem algo a nos ensinar nos dias de hoje, na nossa vida enquanto esposas, na nossa vida enquanto profissionais, na nossa vida enquanto filhas, enquanto irmãs, enquanto amigas, na nossa vida enquanto mulher, na nossa vida enquanto ser humano. Nós temos que aprender com as histórias da Bíblia e trazer tudo aquilo que a gente aprende, trazer para a nossa vida, para o nosso convívio diário. Não adianta apenas ler e obter, né, as informações. O que nós estamos fazendo disso? E nós vamos aprender hoje a sermos obedientes. Obedientes a Deus. Seja bem-vinda, Fabiana, à nossa sala. Hoje nós estamos maratonando mais um capítulo. E para que nós possamos começar, né, a matar a nossa curiosidade sobre a mulher de Ló, o que essa mulher tem para nos ensinar, né? Falou em desobediência, nos chama muita atenção.
porque nós podemos ser desobedientes em vários sentidos. Então vamos fazer uma oração, agradecer a Deus porque Ele nos colocou nesta sala, nesta manhã, para que possamos aprender, para que possamos receber mais ferramentas e sair para o nosso dia poderosas em Deus, sermos mulheres graciosas. Então vamos neste momento fechar os nossos olhos para quem pode, quem não pode, feche os olhos da alma. Se conecte a Deus já nesta manhã. Se você já esteve no seu secreto com Deus, permaneça agora na presença. Se não esteve, lembre-se da importância de tirar um momento especial para Deus na sua manhã, porque o seu dia se transforma, a sua vida se transforma. Então, Senhor, Paizinho amado, obrigada por poder estar conosco mais uma vez nesta manhã, nesta sala, por poder ter escolhido cada uma das mulheres que estão presentes aqui ao vivo, aquelas que verão depois gravado, Senhor. O Senhor sabe aonde a sua mensagem deve chegar, pois não é por mim, Fabiana, mas sim tudo pelo Senhor. Nada pelo meu eu, mas sim tudo por Deus. Obrigada, Senhor, por esta manhã, que nós possamos abrir o nosso coração para receber todos os ensinamentos. Amém? Mulheres graciosas, mulheres, que estão acompanhando a nossa série. Estudar essas mulheres tem sido magnífico, tem sido maravilhoso. Eu, Fabiana Barbosa, quando disse meu sim para Deus, que eu sim, Senhor, eis-me aqui, pode usar-me. Eu também comecei a orar e a pedir para Deus para o que eu quero, Eu quero levar para vocês, eu quero ser instrumento de Deus e trazer aqui não só nessa manhã, mas levar para onde quer que eu vá, no meu dia, no meu trabalho. Bom dia, Liz, seja bem-vinda à nossa sala. Nós estamos maratonando mais um capítulo da nossa série Mulheres Graciosas. E a mulher de hoje é a mulher de Ló. E eu estava aqui dizendo que o meu objetivo, na verdade, é ser usada por Deus em seus propósitos. E o propósito dele é na minha vida, na sua vida e na vida de tantas mulheres que vão ver esta série. Tantas mulheres que dependem de você para mandar para elas essa série. Tantas mulheres que não entenderam ainda, segundo o tema de hoje, que é preciso ser obediente. Você quer ser uma profissional melhor? Você quer ser uma filha melhor? Você quer ser uma esposa melhor? Uma irmã, um ser humano melhor? Aprenda as coisas de Deus, mas coloque em prática. Então nós vamos aprender o preço da desobediência, mas nós temos que colocar em prática. Então quando tivermos regras, quando tivermos leis, normas, quando tivermos orientações de Deus, que a todo momento Ele está nos orientando, quando o nosso coração toca e diz para nós, não segue por aqui, é uma orientação de Deus. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e pedimos para que o GPS espiritual, que é o Espírito Santo, nos dê a rota que nós temos que seguir, e nós assim seguimos essa rota, com certeza nós estamos sendo obedientes. E ser obediente a Deus agrada-o. Ser obediente a Deus nos traz bênçãos. Porque nós, ao sermos obedientes a Deus, gente, nós começamos no nosso trabalho, aquilo que era difícil, aqueles relacionamentos no trabalho, aquela pessoa que há anos tem dificultado o seu processo no trabalho, aquelas pessoas que você começou num trabalho novo, quem já estava lá, muitas vezes não te recebe, com tanto carinho, com tanto amor, não tem paciência, mas seja obediente a Deus, ore, peça para que Ele te direcione, e aí você vai ter atitudes de uma mulher graciosa, uma mulher cheia da graça de Deus. Indo para a história da mulher de Ló, nós começamos dizendo que o nome dela, como eu já disse, nem é mencionado na Bíblia. Ela é a mulher de Ló, E muitas vezes a gente fala assim, eu quero a minha identidade. Eu quero ser conhecida como Fabiana Barbosa. Eu quero ser conhecida pelo que eu sou.
Eu não quero ser a mulher de tal, eu não quero ser a filha, né, do Noé, eu não quero isso. Eu quero ser Fabiana. Mas isso a gente alcança quando a gente entende quem realmente nós somos. E nós somos as filhas de Deus, feitas à imagem e semelhança dele. Então, independente se é no seu trabalho, se é na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos sociais, aonde você colocar os seus pés, você precisa se portar como filha de Deus. E a filha de Deus, ela não perde uma oportunidade de ajudar os outros. Então não perca a oportunidade de mandar esta live, de mandar ferramentas que você recebe durante o seu dia. Não perca a oportunidade de dar um bom conselho baseado no que Deus te direciona. Não perca essas oportunidades e você sim se tornará cada dia mais uma mulher graciosa, cujo brilho de Deus é visto em você. A mulher de Ló, gente, ela é uma daquelas, como eu já disse, que nos traz muitos ensinamentos e nem nome tem. Presta atenção nas pessoas que perante o mundo não tem um nome, né, em destaque, mas presta atenção. São essas que tantas vezes nos ensinam no nosso dia. Trate todas as pessoas da mesma forma. Não faça diferenciação. Se é o presidente, se é o chefe, se é o diretor, se é o jardineiro, se é a cozinheira, se é a copeira. Todos são filhos de Deus perfeito e maravilhoso. E uma mulher graciosa não faz distinção de pessoas. Porque isso não agrada a Deus. Porque Deus não te ama pelo que você tem. Deus te ama pelo que você é. E você é filha de Deus perfeita. A história dessa mulher de Ló, ela está relatada em Gênesis, né? Precisamente, capítulo 19. Essa mulher nos ensina muito. Essa mulher é a esposa de Ló. E Ló era sobrinho de Abraão. Então nós não estamos por aqui, já começamos a ver que nós não estamos falando de qualquer pessoa. Entende? Seu marido Ló, na verdade, ele ocupava uma posição de destaque na administração da cidade. Mais uma verdade para a gente começar a entender quem era essa mulher, né? Ele tinha alcançado muito sucesso, do jeito que ele havia buscado. E ele buscou muito, né? Pelo sucesso, pela riqueza. Bom dia, Daia. Seja bem-vinda nesta manhã. Bom dia, Márcia. Tome os lugares de vocês. Estamos aqui iniciando a história da mulher de Ló. Então, nós não estamos falando de uma mulher qualquer, não, gente. Apesar dela não ter um nome aqui na Bíblia, ela era a esposa de uma figura importante. O que a fazia importante também. Então, mais um ponto que a gente precisa se atentar. Ela havia, juntamente com seu esposo, construído família, tinha status de riqueza, né? E algo muito difícil de ser abandonado. Quem é que quer abandonar tudo aquilo que conquistou, não é? Quem é que quer deixar para trás aquilo que buscou uma vida toda? Isso eu tô falando em termos materiais, né? Que era o que eles tinham, né? Eles eram ricos em bens materiais. Era nisso que eles eram ricos, né? Deus abençoe seu dia grandemente também, Márcia, todas vocês. Então eu pergunto para vocês, né? Quem quer percorrer o sucesso, alcançá-lo e de repente ter que deixá-lo para trás? Desapegar. Então uma coisa que essa mulher começa a nos ensinar é a dificuldade de desapegar, né? Vocês vão entender o porquê. A pessoa busca a vida toda um sucesso, conquista e de repente tem que deixar tudo para trás. Quem nunca passou por isso? Eles viviam, gente, em Sodoma, né? Uma das cidades, né, que nós ouvimos tanto falar, né? Quando se fala em termos de desordem, de imoralidade, muitas vezes a gente usa esse termo. Isso aqui tá a própria Sodoma e Gomorra. E era isso mesmo. Eles moravam em Sodoma, mas Gomorra era uma das cidades vizinhas, né? E o que acontece? Lá o marido dela, Ló, ele ficava na entrada da cidade.
Isso eu tô relatando para vocês entenderem a importância e tudo que eles tinham construído, né, até então. Ele ficava na entrada da cidade. E a entrada da cidade, quem ficava nos portões, né, da cidade, eram aqueles que, na verdade, tratavam os assuntos jurídicos, os assuntos sociais de uma cidade. Era quem comandava a cidade. Então, realmente, eles eram importantes, né? Eram de uma família importante. E tudo aqui, na verdade, demonstra para nós essa importância. Demonstra para nós que eles tinham, né, um grau aí de poder dentro dessa cidade. Porém, um determinado dia em que Ló estava sentado na entrada da cidade, nas portas da cidade, chegaram dois anjos. Chegaram dois anjos a Sodoma. E ele os convenceu a irem à sua casa para pousarem. Então essa mulher, gente, ela vivia nesse contexto, nessa cidade, uma cidade pervertida, uma cidade sem nada, né, nenhum resquício dos princípios de Deus. Era total imoralidade, uma cidade perdida, uma sociedade cujo as relações sexuais eram coisas banais, né, eram coisas comuns, independente de como elas eram, né, como elas aconteciam. Tamanha a perversão dessa cidade, né? E aí, com esses anjos chegando à casa de Ló, naquele dia houve um tremendo rebuliço, porque na verdade, o que aconteceu? Os homens da cidade de Sodoma souberam que esses dois anjos estavam, só que para eles não eram anjos, eram homens, né? Estavam na casa de Ló e eram pessoas novas, né? Diferentes. Então todos esses homens, jovens, velhos, foram todos à porta da casa de Ló para poder exigir que Ló entregasse esses dois homens para ter relações sexuais com eles. Olha que ponto que tinha chegado o mundo naquele momento, que tinha chegado aquelas cidades, aquela sociedade. Olha que situação, gente. Muitas vezes as pessoas vão se perdendo e aí a gente vê que toda uma sociedade vai se transformando. O pecado vai tomando conta. E então Ló, ele pede, né? Ele clama para que esses homens não façam isso. E aí então, gente, olha para você ver o grau da situação dessa cidade. Ele oferece as duas filhas dele virgens para poder fazer o que aqueles homens lá fora quisessem, mas não era para mexer com os dois homens que estavam dentro da casa dele. Olha que ponto um pai oferecer as filhas, né? Por aí também vai vendo o que era valoroso para essas pessoas. O que era princípio? Não tinha. Na verdade, não tinha. E era nessa sociedade que essa mulher vivia. Uma sociedade cujo o que tinha valor era bem material. Não se passava nem perto do bem espiritual. Isso não era assunto em questão na cidade toda, em toda a sociedade e região. Entende? Então, nesse momento, meu Deus do céu, a gente precisa entender, né, o que ponto chegou essa cidade. E aí, vendo esse pouquinho que eu relatei para vocês, dá pra gente ver, né, o que estava acontecendo. Claro, gente, com certeza que Deus não estava agradado do que ele estava vendo. Claro que não. Deus não se agradou daquilo. E enfim, gente, os anjos puxaram Ló para dentro e cegaram todos aqueles homens a ponto deles não encontrarem nem a porta. E aquilo que eles pretendiam não se cumpriu. Até aqui, gente, é importante a gente pensar, porque até aqui a gente conheceu um pouquinho, muito pouco, mas que dá aí para nossa imaginação, né? Buscar que sociedade era essa, que vida era essa, que família se transformou, como que essa mulher criou seus filhos, né? Olha a situação, quais eram os valores dessas pessoas. Imagina a vida dessa mulher em meio a essa sociedade pervertida, corrompida, perdida. Imagina. Hoje nós temos muitos valores que se perderam. E nós estamos, enquanto filhas de Deus, buscando resgatar esses valores. Buscando expandir o reino de Deus para que os princípios de Deus sejam as prioridades na vida das pessoas hoje. Mas graças a Deus, vemos muitas coisas sim que nos desagradam e com certeza desagradam a Deus, mas sabemos que
que hoje tem muitas coisas que não eram, né? Não chegam nem perto do que acontecia dentro dessas cidades. Mas imagina se era tarefa fácil ser uma pessoa diferente. Vocês acham que era uma tarefa fácil para essa mulher ser uma pessoa diferente no meio desse povo? Ou seja, ter valores diferentes, né? Não ter valores materiais, não se portar com os valores do mundo? Com certeza não era uma tarefa fácil. Como poderia criar filhos incorruptíveis no meio de uma sociedade dessa? Como? Entende? Como? Ela era humana, gente. Ela era humana. E dentro da humanidade, o mais comum de se ver, até mesmo nos dias de hoje. O que é comum nos dias de hoje? É comum as pessoas seguir a massa, seguir a moda, a sociedade, os costumes. Ah, todo mundo faz assim, eu também vou fazer. Quem nunca fez isso? Quem nunca falou isso? Ah, se eu for fazer diferente, eu vou ter que aguentar muita gente me falando as coisas. Eu vou ter que aguentar muitas pessoas, né? Eu vou ter que ir contra a massa. Eu vou ter que ir contra a sociedade. E nessa sociedade, nessa massa, estão a nossa família muitas vezes. Pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. E aí, muitas vezes a gente até sabe que aquilo não é legal, mas a gente faz. Por quê, gente? A gente desobedece a Deus porque a gente não quer contrariar o mundo. Olha, a mulher de Ló vai nos ensinar que o que vale para nós, para Deus, é o que nós somos. E se nós fazemos esse tipo de coisa, se nós fazemos aquilo que desagrada a Ele, com certeza Ele vai se entristecer, porque o nosso objetivo maior, a nossa busca maior precisa ser em expandir os princípios de Deus. Sabe? Aqui, né? Só que aqui a gente olha a situação dessa mulher e até hoje a gente olha pessoas, a gente fala assim, ai, coitado, né? Ele não tinha do caminho. Como ele não ia ser alcoólatra? O pai era alcoólatra, uma família destruída. Como que ele não ia ser, né? Sei lá, qualquer outro vício, qualquer outra coisa que esteja contra os princípios de Deus, porque a família é desestruturada, porque não vive num lar, num ambiente adequado. Gente, o que é adequado? Isso não é desculpa. E eu vou mostrar pra você o porquê que não é. Porque a gente sabe quem nós somos. Se não sabemos, temos como buscar saber que somos filhos de Deus. Que aqui dentro tem princípios que foram implantados pelo Espírito Santo no nosso nascer. Os dons espirituais, o discernimento, ele tá aqui dentro, muitas vezes adormecido, mas ele existe. E às vezes, muitas vezes nós já tivemos contato com o que é bom, com o que é certo, mas aí, por estar em meio à sociedade, em meio à massa, em meio, tá no trabalho, todo mundo aqui faz assim, e aí você se torna corruptível, muitas vezes. Por quê? Porque você não quer contrariar. E essa mulher não foi tão diferente assim. Sabe por quê? Porque essa mulher, ela viveu na companhia de Abraão. Ela viveu na companhia de Sara, porque Ló era sobrinho de Abraão. E eles viveram um bom tempo junto com eles. Então, gente, nada mais, nada menos, eles viveram com Abraão e Sara. Então, que é a família deles, né? Então, assim, eles não tinham desculpa, eles conheceram o que era bom. Eles conheceram o que agradava a Deus. Isso mesmo, Carol, isso não é desculpa. Nós temos o poder de a partir de nós mudarmos a nossa geração. Essa é a nossa função. Quando nós aprendemos as coisas aqui, a gente pede para Deus o direcionamento do nosso dia, entrega o nosso dia para Ele e a gente sai para o nosso trabalho, para a nossa vida lá fora, mas a gente não pode deixar os princípios de Deus guardados dentro de casa. Entende? A gente não pode só viver enquanto filhas de Deus no nosso secreto. Não pode. E a gente não pode esquecer que muitas vezes nós esquecemos, deixando ficar adormecido aquilo que nós sabemos o que é certo para Deus. E se eu não sei, gente, eu tenho a Bíblia. A Bíblia tá ali. Ele deixou um manual para que você não pudesse falar assim, eu não sei mexer aqui, igual um aparelho, você recebeu, eu nem tô usando aquela máquina, aquele equipamento, porque, nossa, eu não sei como funciona. Não, gente,
A gente sabe como funciona, porque tem a Bíblia para nos ensinar. A gente sabe como funciona. Ah, eu não sei. Então você não está lendo. Então você não está dedicando um pouquinho do seu tempo para Deus, né? Resgata na sua memória. De repente você foi envolvida numa situação e tudo parece que é normal. Mas se você parar para pensar, se você pedir na verdade você pedir o direcionamento de Deus e do Espírito Santo, você vai passar a enxergar a partir da lente de Jesus. Você vai ter aí um clique de Jesus. É a lente dele que vai ser colocada na sua vida. Bom dia, Desolina. Bom dia, Andréia. Sejam bem-vindas nessa manhã com a gente. Então você vai ser chamada à realidade de Deus. E o que aconteceu? Né? Quando esse povo, Ló, a família dele foi morar em Sodoma, na verdade, foi viver, né, num ambiente mundano e corrupto, ele, né, e a sua família, que no caso essa mulher, perdeu todo o resquício de temor a Deus que ainda restava em seu coração. Entendeu? Ela perdeu isso, ela deixou isso para trás e a gente não pode. O nosso ambiente, o nosso trabalho novo, a nossa convivência em família, a nossa vida social não pode nos fazer corruptíveis, não pode nos fazer esquecer, né? Perder os resquícios. Nós não temos que ter resquício, a gente tem que ter com força temor a Deus. E essa mulher perdeu, ela se corrompeu, ela deixou para trás isso quando ela chegou nessa sociedade pervertida. E muitas vezes o que Deus quer de nós é que nós sejamos a mudança nesse lugar que pode estar perdido por algum motivo. Não importa o lugar que é. Muitas vezes somos nós que Deus quer usar para fazer a transformação. E aí nós chegamos lá e nos deixamos corromper também. Seja bem-vinda, irmã Francila. Isso mesmo, Carol. A vida da gente é transformada a partir do momento que nós começamos a ler a Bíblia. E a gente precisa usar uma palavra na nossa vida. Eu decidi, eu decido. Eu decidi que eu vou colocar em prática o que eu aprendo. É o que Deus quer de nós. Não quer dizer que nós gostamos de fazer algo, mas se eu decido fazer, e eu decido a partir do momento que eu entendo a importância. E a importância de sermos agentes de transformação, aonde quer que formos, é imensurável. Porque Deus quer nos usar para transformar lugares. Então, se você chegou num trabalho, se você chegou na escola, na faculdade, numa sala, se você chegou em um meio de pessoas, seja você a diferença. Seja você aquela que vai. Primeira vez, vai ter muitos que vão torcer o nariz, vão ter muitos que muitas vezes vai falar, essa daí e tal. Mas olha, gente, seja você o agente de transformação. Não espera por ninguém. Porque se Deus te colocou naquele lugar e você conhece os princípios dele, ele não quer que você se corrompa. Muito pelo contrário, ele quer que você seja agente de transformação, porque você é capaz de mudar a atmosfera dos lugares onde você vai, porque onde você coloca seus pés, Deus coloca o chão. Então, é isso que ele quer, que a gente não pode se perder. E essa mulher, essa família, poderia ter feito isso. É como a irmã Francila fala, decisão muda a situação. Então pense se essa família tivesse se posicionado, como a Carol disse, é preciso se posicionar, tivesse se posicionado diferente, tivesse se posicionado como o sobrinho de Abraão, aquele que, né, o pai das nações, conviveu com Sara, a mãe das multidões, que conhece os princípios, que Abraão falava diretamente com Deus. Se eles tivessem levado, e ele sabia disso porque ele conviveu com o tio, se eles tivessem levado esses princípios para esse novo lugar, com certeza eles teriam mudado. Isso é posicionamento. Se posicionar é muito importante. Mas, infelizmente, eles perderam, né? Aquela mulher perdeu qualquer resquício de temor a Deus. E isso é uma grande lição. Eles tinham outras alternativas do que sucumbir à sociedade naquela época em que eles viviam.
pois eles conheciam outra forma de viver, sabe? Aqui, na verdade, nós entendemos, né, que essa mulher sabia o que era precioso e agradável aos olhos de Deus. Mas você sabe o que é precioso e agradável aos olhos de Deus? E aí eu te pergunto nesta manhã, você vai se sucumbir nos lugares que você está, ou você vai colocar em prática o poder do posicionamento, o poder da decisão de mudar, de transformar o ambiente ou qualquer ambiente em que você esteja inserida, família, sociedade, trabalho, escola e qualquer outro lugar. A decisão é sua. Então, voltando lá, né, a chegada, né, dos 2 anjos, essa mulher ainda teve mais uma coisa, né? Ela toda, né, vivendo em todo esse contexto, ainda os anjos, se não bastasse toda aquela confusão que aconteceu na casa dela, né? Os anjos anunciaram a destruição de Sodoma e Gomorra e pediu a Ló que se retirasse com a sua família, pois seria poupado. Gente, olha o tamanho da misericórdia de Deus. Ainda eles vivendo corrompidos, tendo desagradado a Deus, Deus ainda quis poupá-los nessa situação. É preciso, ainda Deus quis poupá-los nessa situação. Olha só que maravilhoso, né? E aí os anjos disseram para ele: se retira com a sua família, pois vocês serão poupados. Quantas vezes Deus nos fala a mesma coisa, não é? Você nesse momento agora pode pensar assim, né? Que bênção serem poupados por Deus, serem salvos. Glória a Deus. Eles, né? Que bênção. Porém, para eles e para a família, né? Inclusive para a esposa, né? Não foi bem assim, não foi encarado dessa forma. Porque ao deixarem a cidade, ao deixarem tudo, porque tudo seria destruído, eles deixariam para trás tudo que eles tinham conquistado, o que era importante para eles. Que importância tinha Ló ser um homem, né, que sentava às portas da cidade naquele momento, se tudo seria destruído? Muitas vezes a gente dá valor àquilo que na verdade não tem importância, entendeu? Você acha na verdade que foi uma tarefa fácil para alguém, né, que privilegiava apenas as coisas materiais e desprezava as coisas espirituais? Então é como, né, essa mulher, né, essa família, essa mulher né, em especial que nós estamos falando dela, ela tinha, como a Márcia disse aqui, ó, muito bem, ela tinha uma predisposição para a luxúria. Então, por isso, nós também temos, gente. Quem não gosta do que é bom, e muitas vezes a gente valoriza aquilo que é do mundo. A gente valoriza mais, né, o nosso tempo com as coisas do mundo do que com Deus. Ai, mas eu não tive tempo na minha correria do dia a dia, eu não tô conseguindo sentar, ficar no meu secreto com Deus. Mas eu consigo entrar numa loja e perder tempo lá dentro e ficar. Eu consigo ficar passando, né, nas redes sociais, tanto a vida dos outros, como também vendo sapato, roupa, bolsa e vida de artista e tudo mais. Gente, as redes sociais, eu creio que é uma ferramenta de Deus, porque nós estamos aqui e muitas vidas são transformadas aqui, assim como a minha. Eu tenho certeza que a de vocês e de muitas pessoas são transformadas através dessa ferramenta, mas eu também tenho certeza que vidas são destruídas. Entende? Então, gente, não ouvir a voz de Deus tem consequências. Tem consequências. Então, para eles, não foi uma tarefa fácil, de jeito nenhum, né? Então, mediante a todo esse contexto, nós temos certeza que houve resistência, e houve resistência. Ló suplicou aos anjos para que né, isso não ocorresse, mas os anjos, gente, olha, Deus, quando ele tem um propósito, quando ele tem algo na sua vida a fazer, gente, não importa amigo, não importa família, não importa nada, ele vai, ele cumpre. Ele tinha um propósito na vida de Ló e da família dele, e ele queria poupá-los daquela situação. Então o que os anjos fazem? Literalmente, gente, os anjos pegam Ló pelas mãos e o levam para fora da cidade,
Porque Deus é misericordioso. Olha o tamanho do amor que Deus teve com eles. Deus podia ter falado, ó, já que eles não querem ir, mas Deus não vai falar isso pra você. Ele não vai. Ele não vai. Porque ele tem uma misericórdia muito grande, sabe? Mas essas pessoas estavam apegadas, né? E como aqui, às vezes, como a Carol falou, às vezes o desapego não será bens materiais, mas de um comportamento, de um vício. Essas pessoas, essa mulher estava apegada à luxúria, à vaidade, à riqueza, ao poder, né? Eles não queriam deixar aquilo para trás. Então, para que a gente possa refletir ainda mais, quantas vezes, gente, olha só, os anjos pegaram ele pela mão e levaram literalmente ele para fora. Quantas vezes Deus nos avisa que é para sairmos daquela cidade, daquela situação, daquele trabalho, daquele lugar, enfim, gente, sair. Quantas vezes? E nós suplicamos para ficar, mesmo vendo pairar a destruição sobre aquela situação, sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente, nós suplicamos para ficar. Às vezes até dobramos o nosso joelho para ficar. Com Ló não foi diferente, gente. Não foi. E assim, mas só que Deus, ele não desiste. Ainda assim, ele não desiste de nós. A gente suplica, Senhor, eu quero ficar. Eu quero ficar. E Deus está te pedindo para sair. E Deus está te falando, sai. Mas ele não desiste. O que ele faz? Assim como ele fez com Ló. Literalmente, ele pega pelas nossas mãos e nos retira. E aí, nós ainda assim lamentamos. Nós continuamos lamentando em algumas situações. Sem entender. Passado um tempo, a gente entende porque Deus nos tirou daquela situação. Porque a destruição se concretizará, se concretizou aos nossos olhos, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas ainda tem uma situação. Há quem passe a vida toda lamentando por ter sido retirado de lá. Por causa do desapego. Há quem fique a vida toda sem compreender o que Deus quis fazer naquele momento quando te retirou de lá. Por exemplo, gente, aquele emprego que não está legal, você está ficando doente, né? Você está se corrompendo, você está infeliz, mas por status você permanece. Você permanece. E Deus está te pedindo para sair. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Mas você está apegado ao status. Ah não, eu estou aqui nesse lugar há muitos anos, eu não posso. Eu passei na frente de muitos candidatos para conseguir essa vaga, eu não posso. Seja bem-vinda, Regina, à nossa sala nessa manhã. Bom dia. Estamos aprendendo com a mulher de Ló. Então, quantas vezes você diz, não, Senhor, eu não posso ir, eu tenho que permanecer. E aí, num belo dia, você do nada é demitido. Ou até às vezes pode acontecer uma confusão que você não entende e você precisa sair. Você é corrido de lá. Essa é a hora que Deus te pegou pelas mãos e te levou para fora da cidade. Agradeça por isso. Agradeça por isso. Sejam todas agradecidas. Gente, a Regina tá falando que tá sem volume para ela. Tá tudo bem para vocês? Só me dá um ok aí, por favor. Mas olha, gente, é nessa hora que Deus te pega pelas mãos. Então não lamente as situações. Peça o entendimento a Deus e siga em frente. Siga em frente. E olha, gente, que na situação, né, dessa mulher, os anjos avisaram eles. Os anjos fizeram questão de falar para eles
né? Em Gênesis 19:17 diz assim, os anjos falando, né, para Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhe para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres demais. Gente, eles falam, não olhem para trás, nem pare em nenhum lugar. Então aqui, gente, eu falo para vocês, percebe como Deus é misericordioso, como Deus é cuidadoso, Ele é zeloso, e Ele age assim conosco também. Ele, quando nos tira de uma situação, Ele nos orienta a não nos desviarmos. Se Ele falar para você, não olhe para trás, siga em frente, o que eu tenho para você vai além. Gente, o inimigo não fala para você, não olha para trás. O inimigo não fala, siga em frente, se você estiver seguindo os princípios de Deus. O inimigo não te tira da cidade para te livrar da destruição. É ele quem causa a destruição. Então é a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Aqui ela falou através dos anjos. E Deus usa tantas ferramentas, tantas situações para falar para nós aquilo que nós precisamos ouvir. Siga em frente. Não pare. Não pare. E o que nós fazemos? O que nós fazemos? Será que somos obedientes? Será que nós não paramos, não ficamos lamentando, não ficamos olhando para trás? Essas perguntas são para que a gente possa refletir no nosso dia a dia. Será que eu estou fazendo da minha vida? Né? A mulher de Ló, ela sabia tudo isso. Ela sabia. Ela tinha ciência das orientações, ela não estava enganada e nem inocente, sem saber o que era para ser feito. Nós sabemos. Quando Deus nos revela, Ele nos revela por completo. É aqui que você vai, siga por aqui. Se você não entendeu, peça para o Espírito Santo discernimento, Ele vai te falar, Ele vai, né, fazer com que você entenda nos detalhes o que é para ser feito. Deus não nos deixa ao ermo, sem entender nada, sem saber, apesar de que as coisas de Deus não têm explicação, mas entendimento do que está acontecendo conosco, à medida que vamos caminhando, é aquilo que eu falo. Não pare para ser tratado, para ser curado, aí a partir daí você vai mudar, você vai ser uma mulher melhor. Não, você vai sendo curada no processo. E é caminhando, entende? Sem parar. Eu tenho certeza, gente, que Deus já te tirou de muitas situações. E se você até hoje está lamentando, é o dia de você decidir, o dia da decisão, o dia de se posicionar e dizer: o que ficou para trás, ao passado pertence. Agora o meu foco é o futuro, e o meu futuro está nas mãos de Deus. Sabe, Ló, ele ainda suplicou, né, para que ele conseguisse a permissão. Ele ainda pediu para mudar o caminho, né? Ele pediu permissão para ficar numa cidadezinha próxima ali, uma cidade vizinha. E aí essa cidade foi poupada da destruição, a cidadezinha chamada Zoar. Olha só, Deus ainda atendeu, e Ele nos atende muitas vezes, Ele faz concessões para nós. Que tamanho a maravilha desse Deus. Todos nós já vivemos situações parecidas. Que situações são essas, né? Assim que Ló entrou nessa cidadezinha, gente, assim que ele chegou, a destruição aconteceu em Sodoma e Gomorra. Quantas vezes, gente, nós não temos essas situações na nossa vida? Você pode pensar: Fabiana, nunca aconteceu isso comigo. Gente, são os livramentos. Quantas vezes você saiu, pode não ter acontecido com todo mundo, mas saiu de um banco, o banco foi assaltado. Você desceu do ônibus, aconteceu um acidente. Você passou por aquela rua, teve tiroteio. Você simplesmente foi atravessar a rua, né, e quase caiu. Você
rapidamente passou um carro e você foi livrado. E de tantas situações, gente, tantas situações. Hoje a gente tem tantos golpes pelo celular, pela internet, e alguém te dá um start e você fala, não, isso aqui é golpe. Quantas vezes Deus te livrou? Deus te livrou. Deus te livra até na alimentação. Muitas vezes Ele te impede de comer algo e aquilo vai fazer mal. Deus está te dando livramento a todo momento. Ele está te livrando da destruição. Seja essa destruição magnânima, né? Ou uma coisa pequena. No seu lar, muitas vezes. Quantas vezes você é livrado no dia? Quantas vezes você é livrado no dia? Sabe, gente, nós podemos dar muitos exemplos aqui nesse caso. Eu tenho certeza que você tem muitos. É hora de refletir sobre eles e agradecer aos livramentos. Tudo isso, gente, só que assim, né? Tudo isso que aconteceu com essa família e muitas vezes que acontece com a gente, poderia ser evitado. Poderia ser evitado se nós ouvíssemos a voz de Deus, ouvíssemos os direcionamentos de Deus. E acreditem, essa família foi avisada. Essa família foi avisada. Na verdade, eles foram advertidos por Deus. Desde quando eles foram levados como cativos. E se não fosse Abraão, que mais uma vez lhes socorreu, certamente eles já tinham perecido. Abraão socorreu em várias situações. Deus, de alguma forma, sempre tentou avisá-los e impedi-los que eles passassem por essa destruição. Bom dia, Adriana, seja bem-vinda à nossa sala. Porém, gente, ao invés deles abandonarem aquele lugar pervertido e voltarem a morar perto de Abraão, eles escolheram o poder, a riqueza, as coisas mundanas e continuaram morando no meio daquela sociedade moral de Sodoma. Aí eu te pergunto, será que você não está sendo advertida várias vezes para deixar essa situação e voltar para Deus, e voltar para os princípios de Deus, e voltar a viver as maravilhas deste Deus na sua vida? E ainda assim você está escolhendo as coisas do mundo. Quais são os valores que você está escolhendo? Hoje é dia de posicionamento, de decisão. Eu decido ser obediente. E se Deus está me advertindo, eu vou fazer o que Ele quer. Porque senão, amanhã, Ele vai cumprir o que Ele está dizendo e eu poderia ter evitado tudo isso. Você pode evitar muitas coisas em sua vida. E se hoje você está em meio ao deserto, vivendo as consequências de uma decisão do passado, peça a Deus e não pare, porque Ele vai te tirar desse deserto, você vai colocar os pés na terra prometida. Mas o que é que você está plantando? Porque a gente, enquanto está colhendo, a gente está plantando novamente. É plantio e colheita, colheita e plantio, a todo momento. A todo momento. Nós podemos mudar a situação. Não vai nos livrar de viver, de colher as consequências, mas vai nos fazer com que nós possamos colher futuramente algo muito diferente do agora. Decida. É exatamente no caminho que nós vamos sendo curados, é exatamente no caminho que nós vamos plantando novamente sementes novas, sementes saudáveis. É sempre no caminho. A gente precisa entender isso, mas eles não entenderam, né? Então, o que acontece? Quando eles escolheram ficar em Sodoma, não ouviram a voz de Deus, não voltaram para Abraão, o que aconteceu? Essa mulher, gente, ela foi se acostumando com o pecado, porque o que importava para ela era o conforto material que Sodoma proporcionava. Era o conforto, o poder que só Sodoma podia dar para eles. Voltar para Abraão, para ela, que valorizava o que era do mundo, que valor ia ter, gente? Né? Uau, que chave Deus nos traz agora, né?
Você ouviu um clique aí, tipo, lembrou, né, de alguma situação parecida e passou a enxergar algo além, né, passou a ver com mais nitidez? Mulher, você entendeu que Deus dá diversos avisos, Ele nos dá oportunidades de voltar e recomeçar, nos dá sinais de que o valor ao conforto do mundo nos faz acostumar com o pecado, a ponto de achar nossa situação ou tudo que nos rodeia normal. Seja bem-vinda, Dani, nessa manhã, Marta. Cuidado ao escolher permanecer no conforto pelo costume, pelo status, enfim, por qualquer coisa material. Cuidado. Cuidado, pois o apego poderá te levar a olhar para trás e aí você se perderá. Com a mulher de Ló não foi diferente. Nós podemos dizer que ela tinha o coração nas coisas do mundo, assim como a família dela também. E Jesus disse em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E o coração de Ló e sua família estavam tão apegados ao ambiente de Sodoma que deram trabalho para os anjos que tiveram que convencê-los e tirá-los de lá. Esse apego, gente, levou à desobediência. Foi esse apego que levou eles à desobediência. Pois embora a ordem dos anjos, né, fossem para que não olhassem para trás, não parassem, a mulher de Ló não se conteve. Aqui é a chave. Ela não se conteve. Ela olhou para trás. E aí ela teve que arcar com as consequências. Imediatamente ela transformou-se numa estátua de sal. E em hebraico, gente, a frase olhou para trás significa demorou-se. E foi o que fez a mulher de Ló. Na verdade, ela mostrou, né, que os desejos relativos à luxúria eram bem mais fortes do que o interesse que aquela salvação gratuita de Deus oferecia para eles. Será que você está achando, né, que as coisas do mundo são mais valorosas do que a salvação que Deus está te proporcionando? Isso quer dizer, né, que o corpo da mulher de Ló, olha que chave essa, olha que clique. O corpo da mulher de Ló saiu de Sodoma, mas o coração dela ainda estava lá. Onde está, mulher, o seu coração? Eis a pergunta. No trabalho perdido? No relacionamento que acabou? Nas dores do passado? Nas feridas não cicatrizadas? Enfim, no passado que está te levando à destruição, que te paralisou feito uma estátua e te impede de seguir em frente? Aonde está, mulher, o seu coração? A mulher de Ló, ela é tomada por Jesus como exemplo em uma das suas pregações. Ele usa a história dessa mulher como exemplo de advertência quanto à época da sua volta e o fato de ser ela. Olha que importante, ela é a única mulher que a palavra de Deus manda lembrar-se, ou seja, nos adverte para não repetirmos os mesmos erros dela. Ela é usada como exemplo por Jesus para que nós possamos entender e não repetir os erros dessa mulher. Então, nessa manhã, gente, se posicione, decida escolher as coisas de Deus. Decida pelo desapego. Decida seguir em frente e não olhar para trás. Se você ficou paralisado como uma estátua olhando para trás por tantos anos, hoje é o dia de você decidir. Basta dar um passo e você já está indo para frente. Siga, é isso que Deus quer para você. E para que a gente possa concluir nessa manhã, a gente faz aí, né, uma recapitulação de tudo que nós aprendemos. E a mulher de Ló nos ensinou muito. A mulher de Ló nos ensinou quais são as consequências que a desobediência e o apego excessivo às coisas materiais podem trazer a qualquer pessoa. Seja homem ou mulher, gente. Ela nos mostrou que muitas vezes nós somos destruídas porque estamos olhando para trás, estamos demorando, estamos nos apegando, estamos, né, com o nosso coração onde não deveria estar. Quando Deus te tirar de um lugar, Ele faz por completo, mas é preciso que você decida que além de seu corpo saia também o seu coração. Que o seu coração esteja nas coisas de Deus, né? A história dessa mulher nos alerta sobre a necessidade de focarmos o nosso olhar unicamente em Jesus Cristo, o nosso Salvador.
e nos apegarmos, a grande lição, e nos apegarmos às coisas espirituais e divinas. Pois estas sim, as coisas espirituais e divinas, elas são eternas e nos edificam, enquanto as coisas do mundo apenas nos destroem. E eu concluo, o nosso estudo dessa manhã, novamente citando para que fique para você neste dia, Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E eu te pergunto, mulher graciosa, onde está o seu coração? Fica essa reflexão. Bom, gente, essas mulheres têm tantas coisas a nos ensinar, não é? Então nós não paramos por aqui. Nós daremos continuidade, hoje aprendemos o poder do posicionamento, o poder que temos de mudar, de transformar ambientes e lugares e gerações, que nós devemos ser curadas no decorrer do caminho, que não devemos olhar para trás, que devemos colocar o nosso coração nas coisas de Deus. E na próxima semana nós vamos aprender com Agar, uma escrava que alcançou graça aos olhos de Deus. Então eu te convido para que esteja conosco na manhã de quinta-feira, próxima quinta-feira, às 6h06. E se essa live, se esse capítulo falou com você, compartilha porque tem alguém que está precisando ouvir, tem alguém que precisa desapegar. Se você lembrou de alguém, se tocou no seu coração, manda um aviãozinho para ela. Manda essa live, compartilha, transborde. Mas não fique só olhando para os outros, que muitas vezes a gente olha, somente a horta do vizinho e a gente não olha a nossa. Então eu agradeço a todas vocês por estar comigo, por estarmos todas juntas, cumprindo o propósito de Deus nesta manhã, nesta sala, maratonando nessa série Mulheres Graciosas. Obrigada pela companhia de vocês e que vocês permaneçam este dia na presença de Deus. Que nos falte tudo nessa vida, se for da vontade de Deus, mas que jamais nos falte a presença. Amém? Gratidão, mulheres. Até a próxima semana, no próximo capítulo. Fiquem com Deus. Que Deus esteja com vocês a todo momento neste dia. Amém? Até mais, gente. Tchau!